Boa noite. Um dos mais festejados escritores da língua portuguesa, Fernando Pessoa, é tema de uma exposição no Recife. Não por acaso, Pessoa também foi o homenageado da 11ª Feira Literária Internacional de Pernambuco, a Fliporto, realizada agora em novembro. Os dois eventos marcam os 80 anos da morte do poeta, celebrado por seu ortônimo e por seus heterônimos. Fernando Pessoa é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa José Paulo Cavalcante Filho, jurista, autor de Fernando Pessoa, uma quase autobiografia, Renata Pimentel, poeta, crítica literária, curadora da exposição Fernando Pessoa, uma coleção, e professora de literatura do Departamento de Letras da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E também José Rodrigues de Paiva, professor de literatura portuguesa do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco. Boa noite mais uma vez e muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Professor, eu falei 2 palavrões agora na abertura do programa, ortônimo e heterônimos. Ortônimo, o próprio nome. O próprio nome. Heterônimos, pseudônimos. Não exatamente. Não exatamente? Não exatamente. Então, o senhor vai começar a entrevista explicando para a gente. Muito bem. Ortônimo significa de seu próprio nome ou em seu próprio nome. Portanto, é a obra autoral que Fernando Pessoa assinou com o seu próprio nome, Fernando Pessoa. O seu nome civil, abreviado para nome literário. Porque o nome completo era Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Ele assina literariamente como Fernando Pessoa e essa é a sua obra ortônima. Mensagem, por exemplo, ou Cancioneiro, ou os poemas dramáticos, ou vários outros. Heterônimos. Faz-se uma diferença entre o que sejam heterônimos e o que sejam pseudônimos, porque o pseudônimo é uma coisa muito simples, que é apenas a troca do nome. Adota-se um nome artístico. Isso é usado na literatura, como é usado em quaisquer outras artes, muitas vezes também na música, com muita frequência na música, não é? Então, é simplesmente a troca de um nome. Sem nenhum desdobramento, nenhuma complexidade de ordem psicológica ou biográfica, o que já não acontece com os heterônimos. Para dar um exemplo de pseudônimo, José Régio é pseudônimo de José Maria dos Reis Pereira. É simplesmente uma troca de nomes. Miguel Torga é o pseudônimo do médico, escritor Adolfo Corrêa da Rocha. A questão dos heterônimos torna-se complexa porque o heterônimo exige uma biografia e exige um perfil de ordem psicológica, assim como exige também a diferenciação de uma estética. Então, no mundo dos heterônimos de Fernando Pessoa, todos eles são muito distintos entre si. Distinguem-se pela visão de mundo, distinguem-se pelas estruturas textuais, distinguem-se por questões de natureza existencial e psicológica, assim como se distinguem também pelas suas biografias. Fernando Pessoa escreveu uma biografia para cada heterônimo, com data de nascimento, morte, profissão, etc, etc. O Álvaro de Campos, por exemplo, era engenheiro naval. Inclusive também pela questão astrológica, né? Também. Fernando Pessoa era um estudioso da astrologia, então eles têm também as idiosincrasias astrológicas em cada um dos heterônimos. Ele criava os mapas astrológicos e as idiosincrasias também psicológicas, porque até você encontra contradições, como era natural, de uma densidade de um perfil psicológico bem criado. Você encontra isso dentro dos heterônimos. A gente pode dizer que, sem querer lhe interromper, mas... Não, eu queria entrar nessa conversa aqui para dizer que essa é a visão predominante em Portugal e não é a minha. Eu acho que o heterônimo é também um pouco uma brincadeira de Pessoa. Essa coisa começou com o poeta Søren Kierkegaard, da era de ouro dinamarquesa, que foi o primeiro que escreveu com heterônimos. Eram 7, Pessoa exagerou. Eu, na biografia,
Eu listo 127 com suas biografias possíveis. Agora, aconteceu com Pessoa o mesmo que aconteceu com Kierkegaard, que no fim da vida abandonou todos e passou a escrever como ele mesmo. O percurso de Pessoa foi exatamente o mesmo. Ele queria ganhar o Nobel. Uma frase recorrente no diário dele é: nada disso poderei fazer enquanto não me for dado o Nobel iminente. Até que, já maduro, percebeu que não ia conseguir ganhar o Nobel escrevendo com 127 heterônimos. E decidiu abandonar todos eles para fazer o que ele chamava de o meu livro grande, que teria 300 a 400 páginas. E ele começou a juntar o melhor de todos os heterônimos para publicar tudo em seu próprio nome. Quer dizer, o Pessoa criou os seus heterônimos e decidiu matá-los a todos, porque na hora que publicasse o livro em seu próprio nome, desapareciam os heterônimos. Então, eu acho que isso me diferencia um pouco da maioria dos professores portugueses com quem eu converso. Eles dão uma importância muito grande a isso, achando que isso é uma coisa transcendental. Eu, com franqueza, acho quase uma bobagem. Porque, se você olhar os heterônimos mesmo, o queridíssimo Zé Rodrigues, que é um monstro da literatura, fala em Álvaro de Campos. Como é que você compõe a biografia de Álvaro de Campos? Álvaro de Campos nasceu em Tavira. Por quê? Porque o avô de Pessoa era de Tavira. Nasceu em 8 de novembro. Por quê? Porque era a data de nascimento de Nietzsche e Virgílio, duas admirações literárias de Pessoa. Então, vivia com duas tias velhas. Por quê? Porque Pessoa vivia com duas tias velhas. Álvaro é de Campos. Por que é de Campos? Porque Pessoa tinha um sósia chamado Ernesto de Campos. E que, de lado, o nariz era exatamente igual. Então, se o Ernesto era de Campos, o Álvaro é de Campos. O Álvaro de Campos era engenheiro naval. Por quê? Porque Pessoa, nessa altura, morava na casa de sua tia Nica. E vizinho de quarto dele morava a filha da tia Nica e o genro, que era engenheiro naval. Então, em Opiário, o Álvaro de Campos viaja pelo Mediterrâneo, reproduzindo a viagem que Pessoa fez durante 2 vezes, quando veio da África do Sul para Lisboa. Mas, diferentemente de Pessoa que vai para Lisboa, para em Marsella. Por quê? Porque Rimbaud parou e fez essa viagem. Então, os heterônimos ele saía pegando pedaços da vida dele e juntando. O Álvaro de Campos nasceu para ser a natureza homossexual de Pessoa. Pessoa tinha uma natureza, só para acabar isso. Ele era o poeta homossexual. Então, ele, em 1915, de vontade de me agarrar, de me entregar sua cadela de todos os vadios. Então, Pessoa Álvaro de Campos escrevendo em 15, era um homossexual. Mas aí Pessoa conhece Ofélia Queiroz, o grande amor da vida dele. E Álvaro de Campos... Tem uma foto dela na exposição, não tem? Tem de Ofélia, não, tem da mãe do Pessoa. Da mãe de Pessoa. Aí é o seguinte, aí ele conhece Ofélia, e os últimos poemas homossexuais são de 1922. Depois ele deixa de ser Álvaro de Campos, como tinha concebido, passa a ser Pessoa escrevendo, tanto que na tabacaria ele disse: se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Ora, se fosse um homossexual, não era com a filha da lavadeira, era com algum marinheiro. E nos poemas finais de Álvaro de Campos, como Vilegiatura, você vê ele casado e fútil em casa, conversando com a mulher. Então, do poeta homossexual do começo, não sobrou nada depois. É por isso que Pessoa, logo depois disso, dessa fase, decidiu abandonar todos os heterônimos. Só não teve tempo, se ele tivesse mais um ano de vida, ia assassinar todos eles. A gente poderia eleger
um dos heterônimos para ser o mais popular deles e também poderíamos pegar esse fato dele ter desenvolvido uma obra vasta com os heterônimos como sendo um marco, o principal marco distintivo da obra dele ou não? Antes de tentar responder à pergunta de Stella, eu gostaria de lembrar ao Dr. José Paulo Cavalcante que Mensagem começou a ser escrita em 1912 e é um livro do ortônimo e que vários poemas do cancioneiro são poemas que eu ia escrevendo ao longo da vida inteira, assim como em 1914 aparecem Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Quer dizer, ele escreveu ao mesmo tempo as obras de todos. Com respeito à questão da sexualidade, quer dizer, não há uma prova contundente, evidente, que Fernando Pessoa tenha sido um poeta homossexual. Quer dizer, fala-se, do ponto de vista psicanalítico, inclusive, numa sexualidade branca. Se Fernando Pessoa não foi tão aguerrido com relação às mulheres, também não há nenhuma prova, nenhuma demonstração que ele tenha tido inclinação por homens. Não, isso não existe na biografia de Pessoa. Não, o que eu disse não é que ele era homossexual. Ele com certeza não foi homossexual. Não. O que eu disse é que ele tinha uma natureza homossexual. Aí eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida. O primeiro beijo de amor ele deu com 32 anos. O primeiro beijo ele deu com 32 anos. Ele tinha uma natureza. Tem que entender, Zé Rodrigues, que na época a Lisboa tinha, 2 anos depois de Pessoa nascer, 100.009 habitantes. Sim. Era uma cidade desse tamanho, uma cidade repressora, muito complicada. O Antônio Boto, amigo dele, foi expulso da repartição pública. É o primeiro caso de bullying e de expulsão de alguém por assédio sexual. Foi expulso por isso. Então, o Pessoa tinha aqueles cautelas. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que se fosse hoje, seria hoje. Mas podemos afirmar, olha, eu li as 30.000 páginas que ele escreveu, algumas dezenas de vezes. Não há uma única linha em que você perceba que ele possa ter sido homossexual. Exato. Com certeza absoluta não foi. Mas também, com certeza absoluta, ele tinha uma natureza homossexual que foi refreada por uma sociedade altamente repressora. Com relação a esse problema situado em Álvaro de Campos, nós temos que entender também que a criação dos heterônimos, mesmo que com partículas da vida pessoal, da biografia de Pessoa ou alguma coisa muito das suas proximidades, a criação dos heterônimos é uma criação romanesca, é uma criação ficcional. É aí que eu ia chegar, Zé. Eu acho que uma ficção, é um romance. A grande forma de pensar é que o romance poético que Fernando Pessoa empreende passa por essa criação completa, inclusive do fenômeno poético. Ele tentando enxergar o fenômeno poético sob todas as possibilidades. Então, e aí eu acho que nascem os heterônimos muito mais como personagens, que ele brinca de criar. E com grande complexidade. Inclusive com contradições. Desculpas, mas não é uma futilidade. Ele abandonar, não é uma brincadeira. Ele decidiu abandonar tudo. Ele disse, isso não vale nada, eu vou abandonar tudo, vou escrever em meu próprio nome. Se ele tivesse vivido 1 ano mais, teriam desaparecido os heterônimos e ele se apropriaria. Que teria sido realmente uma pena, pessoal, não é? Sim, do ponto de vista da criação, da complexidade. O melhor dos outros heterônimos. Não teve tempo, só não teve tempo. Vamos fazer um intervalo curto. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa sobre o escritor português Fernando Pessoa. Até já. Estamos de volta. O Opinião Pernambuco de hoje fala sobre o legado do poeta Fernando Pessoa para a língua portuguesa e, através da sua obra, o legado da língua portuguesa para o mundo. Participam do nosso programa José Paulo Cavalcante Filho, jurista, autor de Fernando Pessoa, uma quase autobiografia, Renata Pimentel, poeta, crítica literária, criadora, curadora
da exposição, que a gente vai falar sobre a exposição agora, a exposição sobre Fernando Pessoa, que pode ser vista no Museu do Estado. Vamos fazer uma abertura, um parêntesezinho, para falar. Também participa do Opinião Pernambuco de hoje o professor José Rodrigues de Paiva, professor de literatura portuguesa do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos fazer um parêntesezinho na discussão sobre o próprio Fernando Pessoa para falar um pouquinho na exposição. A gente tem imagens, algumas imagens da exposição. Eu vou pedir para a produção do programa, por favor, colocar essas imagens no ar, e eu quero falar um pouquinho sobre a exposição. Você é curadora da exposição, a exposição terminaria no próximo domingo, ainda bem, vai ficar mais um tempo, até o dia 27, lá no Museu do Estado. Por favor, Renata, fala um pouquinho de como foi fazer a curadoria dessa exposição. Ok, é um desafio e um prazer, né? Porque pensar a exposição era pensar a minha relação como professora, né, de literatura, como leitora de Fernando Pessoa, no todo, né, da sua obra, uma relação muito próxima com a língua portuguesa. Um prazer enorme de estar aqui também, porque é uma relação muito próxima com Zé Rodrigues de Paiva, que foi o meu grande mentor e o meu professor, né, de literatura portuguesa. Né? Então, assim, era esse desafio de juntar a minha paixão como professora de literatura, como poeta, como pessoa da área, com a paixão de Zé Paulo Cavalcante Filho, que é o colecionador. Isso. E ao mesmo tempo estudioso. Não tem lugar nenhum, hein? E ao mesmo tempo estudioso do Fernando Pessoa. Todas as peças que estão lá na exposição são da sua coleção particular, Zé Paulo? Embora não... Bom, são e não são. São porque eu comprei, mas não são porque não vão ficar comigo. Já minha mulher já sabe, os filhos. Eu estou encontrando lugar para... Isso tem que ficar junto em algum lugar. Isso e muito mais coisas que eu tenho visto. Então, isso é minha no sentido que eu comprei, mas não é minha no sentido que vai ficar comigo, nem com nenhum herdeiro meu. Já está anunciado que já doarei, não sei ainda aonde, viu, Zé? Depois podemos conversar sobre isso. Quantas peças tem lá? Pois é, gente, tem mais de uma centena de peças. Não. Porque a gente tem que separar, né? Por exemplo, presença são 70 números. Se você considerar cada exemplar de uma revista como item, tem 2.000. Exato. É por isso que é difícil fazer essa conta. E a gente ainda tem que separar em itens. Porque, por exemplo, você tem uma iconografia, então você tem a parte das artes plásticas visuais. Você tem as pinturas, né? Você tem alguns objetos pessoais, você tem os livros, você tem documentos, você tem fotos, você tem cartas, você tem revistas, você tem originais, você tem papéis originais. Então, o universo era imenso e era um conceito de curadoria que é você pensar que dramaturgia a gente constrói, que história a gente constrói, que personagem Fernando Pessoa a gente constrói a partir do olhar apaixonado de Zé Paulo. Então, para mim, o importante era que as duas coisas ficassem evidentes. Né? Quem é esse Fernando Pessoa e que Fernando Pessoa é construído sob a ótica de Zé Paulo. Inclusive, até em pequenas eventuais divergências de opinião, que são pequenas e eventuais, porque na verdade elas se enriquecem. Mas eu queria captar esse olhar, então era muito mais em cima do olhar de Zé Paulo, do que ele escolheu, claro, entre o que ele conseguiu e entre o que ele valorou como importante ter nessa coleção. E aí foi esse o espaço que a gente quis criar. Vou voltar para Fernando Pessoa agora, professor. Eu tinha lhe feito uma pergunta sobre os heterônimos. Se a gente poderia considerar que esta obra de Pessoa, produzida com esses heterônimos, se essa característica poderia ser considerada o principal marco distintivo da obra de Pessoa, e se entre os heterônimos existe algum que seja o mais querido ou o mais popular? Sim. Do ponto de vista da recepção da poética dos heterônimos de Pessoa,
os dois que melhor se comunicam, mais imediatamente se comunicam com o leitor, são Alberto Caeiro e Álvaro de Campos. Curiosamente, por motivos opostos. O Alberto Caeiro comunica-se muito bem com os seus leitores, porque ele representa um estado de graça, um estado de paz, de harmonia, de estar bem com a vida, de estar bem dentro da organização do cosmos. Então, ele significa essa paz, essa tranquilidade. O Álvaro de Campos é o homem inquieto, é o homem existencialmente angustiado. Angústia e nada são as palavras mais encontradas nos textos de Álvaro de Campos. Mas Álvaro de Campos tem também o seu, muitas vezes, sai da sua prostração de homem angustiado para o angustiado rebelde, de uma existencialidade rebelde que se manifesta pela raiva, pela indignação, etc. E isso é muito bem acolhido pelo leitor. Então, são os que se comunicam imediatamente muito bem com o leitor de Pessoa, são esses dois heterônimos. O terceiro, no elenco dos mais famosos, digamos assim, porque, como o Dr. José Paulo disse, há uma infinidade. Eram 72 até há uns 10 ou 15 ou 20 anos atrás. As pesquisas continuaram e foram descobrindo mais. O terceiro desse elenco de heterônimos famosos é o Ricardo Reis. O Ricardo Reis é o que oferece maior dificuldade ao leitor. Primeiro, porque é um erudito, é um latinista, é um poeta moderno que se baseia como fonte de inspiração em Virgílio, nas Odes, em Horácio, em Virgílio, em Horácio, dos poetas latinos. E adota uma filosofia que é a fusão do estoico-epicurismo. Para o leitor comum, não é muito fácil lidar com esses conceitos filosóficos, ou saber onde é que eles estão e o que significam. Por outro lado, o texto, se o Álvaro de Campos tem um texto muitas vezes impetuoso, raivoso, até o Ricardo Reis faz o exercício do equilíbrio. O estudo que ele faz dos sistemas filosóficos é para uso próprio. Ele quer aprender uma filosofia, ou em uma filosofia, o que não encontrou nas religiões. Nenhuma religião, desde as pagãs até ao cristianismo, trouxe a Ricardo Reis a paz de espírito que ele tanto buscava. Ele foi procurar essa paz de espírito nas filosofias e faz, então, essa junção do estoicismo com o epicurismo. Não é fácil fazer a leitura desses símbolos, dessas referências à cultura antiga, inclusive à mitologia. Por isso, ele é, na minha compreensão, o último a entregar-se e é o que exige maior trabalho, realmente, do leitor. Eu diria assim que, mais do que Álvaro de Campos, eu penso que o Alberto Caeiro, justamente por ser o mestre de todos os heterônimos, e porque não é a inquietação que ele transmite, é a paz. E a paz é uma coisa que todos nós almejamos. Tem uma coisa bem interessante a gente pensar, por exemplo, que nisso que Zé Rodrigues vem falando, o Ricardo Reis, que, por exemplo, é esse poeta, a princípio mais denso, menos palatável para um público, é o poeta que inquieta José Saramago, Sim. A escrever, por exemplo, o romance O Ano da Morte de Ricardo Reis, quer dizer, inventariar, ficcionalizar esse ano da morte. Então, o que eu acho incrível para a gente pensar, respondendo uma outra parte da tua questão ainda sobre os heterônimos, é a proposição que Pessoa joga. Por isso que eu acho importante manter essa discussão sobre a heteronomia, porque ela é muito geradora dentro do campo artístico
da literatura, da poesia e o campo artístico de um modo geral. Se a gente pensa nesse campo artístico expandido, porque ele vai gerar, por exemplo, o personagem do romance de Saramago, ele vai gerar, por exemplo, o romance, a peça do Samir Yazbek, O Fingidor, em que ele pensa esse final de vida de Fernando Pessoa, em que ele inventa um outro heterônimo. O Yazbek inventa um heterônimo de Pessoa, que seria o Jorge Madeira, que é também seguindo essa mesma lógica de pistas da vida do Pessoa e fingimentos do Pessoa. Eu acho que o que anuncia nessa heteronomia toda é que o próprio Pessoa também fingia, e fingia muito. Mas eu acho que a gente pode responder de outra maneira, que é o seguinte: como é que o público vê? Então, há dois marcos que eu acho que são definitivos. No finzinho do século XX, Harold Bloom juntou um grupo de intelectuais para fazer uma escolha qual teria sido o romance do século XX. E ganhou ingleses. E ganhou o Livro do Desassossego, de Bernardo Soares, que, na minha opinião, é de longe o lugar mais alto de Fernando Pessoa. Pessoa foi mais alto como escritor de prosa do Desassossego do que como poesia, se é possível. Então, temos um livro dele, o Livro do Desassossego, eleito como livro do século XX. E há pouco tempo atrás, o jornal francês Libération fez uma enquete com poetas da Europa para saber qual teria sido o poema do século XX. É curioso que a expectativa é que fosse eleito Wasteland, o Terra Devastada, do T.S. Eliot, e ganhou A Tabacaria. Então, nos intelectuais europeus, o poema do século XX foi A Tabacaria de Campos. Então, se é possível responder essa sua pergunta de uma maneira objetiva, o livro em prosa de Pessoa, o Desassossego, foi eleito o melhor do século XX. E o poema mais consagrado, aquele que vai marcar a Pessoa e pelo qual a Pessoa ficará ainda mais que todos os outros, que é A Tabacaria, é de Álvaro de Campos. Então, por esse critério objetivo, aquele que obteve o mais largo reconhecimento foi o Álvaro de Campos. Essa comissão não elegeu o Guardador de Rebanho, nem os poemas em conjuntos, como o poema do século XX. Até poderia, que são de muito boa qualidade, mas escolheram A Tabacaria do Álvaro de Campos. Sem dúvida. Eu gostaria de esclarecer que a minha resposta baseou-se na recepção do público leitor. Né? Não um público especializado, mas o leitor comum, digamos assim. De fato, os franceses gostam muito da tabacaria. Eu estava tentando lembrar. Le Bruit de tabaco. Que consideraram um dos mais belos poemas de sempre. E eles gostam da tabacaria, penso eu, porque a tabacaria é uma reflexão sobre a existência. E os franceses têm uma simpatia muito grande pelo existencialismo, né, de Jean-Paul Sartre, de Camus, de Malraux. Né? O Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, consegue ser sartreano antes de Sartre, porque a tabacaria está cheia de símbolos que são os da náusea, né? Como a morte a pôr os cabelos brancos na cabeça, e grelado, que é o mofo, o bolor nas paredes. Mais um intervalo curto. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa, não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O poeta português Fernando Pessoa é o tema que está sendo discutido aqui no nosso programa. Participam José Paulo Cavalcante Filho, jurista, autor de Fernando Pessoa, uma quase autobiografia, Renata Pimentel, poeta, crítica literária, curadora da exposição Fernando Pessoa, uma coleção, e professora de literatura do Departamento de Letras da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E também José Rodrigues de Paiva, professor de literatura portuguesa do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco. É nosso último bloco. Eu vou pedir para a gente falar mais um pouquinho da exposição
E aí, depois, o tempo que sobrar, se sobrar, a gente volta a fazer considerações sobre Pessoa e a obra de Fernando Pessoa. Todos os objetos que estão lá na exposição fazem parte da sua coleção particular. Ninguém se torna um colecionador se não for um apaixonado. Quando começou essa paixão por Fernando Pessoa que te levou a ser um colecionador das referências dele? Eu tinha 16 anos e ouvi Deus recitando, que é João Vilaré. João Vilaré. Recitando Tabacaria. Então, a partir daí, vivo essa paixão que me encanta e me oprime. Ali está o gênio em seu estado mais puro. Isso aumentou muito quando a editora me desafiou. A editora do Rio, a Record. Eu dizia, olha, o livro que eu queria ler de Pessoa não existe. Porque a obra de Pessoa está muito bem estudada, mas o homem permanecia um desconhecido. Eu queria tentar descobrir quem foi o homem por trás do autor. Eu me levou aí, só naquele tempo, 30 vezes a Portugal. Eu dormia na Casa Fernando Pessoa, na Biblioteca Nacional. Então, essa coisa, essa busca, isso é sobretudo um ato de devoção. E eu estou muito contente lá, porque lá tem tudo na exposição. Você vai encontrar originais de todo tipo, todos os exemplares das revistas que ele dirigiu. Ele redigiu 300 poemas e 144 textos em prosa, que ele publicou em 50 jornais e revistas. Estão quase todos lá. Ele publicou 4 livros em inglês, estão lá. Ele publicou alguns opúsculos, estão lá. A mensagem está lá, algumas anotadas. As traduções estão todas lá. Os prefácios e apresentações são 6, estão todas lá. Os manifestos são 4, estão todos lá. E as pessoas que tiveram interferência na vida dele, Camões, Dom Sebastião, Padre Antônio Vieira, Essa de Queiroz, Garré, Guerra Junqueira, esse mundo Cervantes, esse mundo. Então está tudo lá, sem contar no fim, uma parte que é muito engraçada, que eu me divirto muito, chamado Pessoa Mania. Eu vi. Pessoa virou um produto comercial. Então tem lápis, borracha, imã de geladeira, bottom, capa de celular, marcador de moeda. livro. Olha, e tem se alguém quiser levar um susto, vai ver o produto comercial Pessoa, como é bem explorado pelos produtos, como é bem vendido. E objeto, a mesa em que ele trabalhava, a máquina objetos de escrever pessoais, dele. Né? E Piscinê, tem um lá. Tem o óculos, tem uma coisa que é uma espécie de piscinê de você usar na algibeira. Tem alguns poemas, você fica embaixo de uns cones de sol, vai ouvir alguns poetas esse tanto. Tem o vídeo com DVDs exibindo, quer dizer, na parede tem alguns versos dele, os melhores. Eu acho que quem entrar ali vai entrar num universo, fotos todas, coleção de selo. Eu contei um por um, o selo originalmente, a coleção tinha, eu digo, 605 selos. Quando eu comprei no leilão, só vieram 380. Significa que 225 desapareceram. Por coincidência, todos de Portugal, todos de Angola, todos de Moçambique. Como se alguém tivesse tirado aqueles que são mais vendáveis. Bom, já comprei daquele jeito, não tenho do que reclamar. Mas ali tem tudo, foto, ali, quem for para ali sai compreendendo quem foi Pessoa. E aí, vocês, ou não sei se é a administração do museu, não sei se caberia aí a curadoria ou a administração do museu, tiveram a preocupação de estabelecer um programa que levasse alunos lá para ver a exposição, principalmente da rede pública? Isso, exatamente, tem, claro, tem ônibus que vai levá-los, né? Isso é agendado, isso é marcado, então é uma preocupação tanto do museu, quanto da exposição, quanto pessoalmente de Zé Paulo. Houve esse cuidado, eu, querendo ou não, assim, isso é parte intrínseca, como professora, estaria preocupada com esse universo, com essa ordenação. Eu fui para a exposição até num dia e horário meio ingrato, porque foi durante a semana e fui pela manhã. Aí cheguei logo que o museu abriu,
Mas quando eu estava saindo, já muita gente chegando para ver a exposição. Eu quero crer que talvez seja uma das mais concorridas lá do Museu do Estado. É, por isso, inclusive, que houve já esse pedido de prorrogação, né? Porque é uma demanda grande. A gente faz... O que é difícil no universo expográfico, no universo da exposição, é que, é claro, você é uma mulher do teatro, você sabe disso também. Se o teatro, a dança são artes efêmeras, as artes visuais, em si, algumas delas não são. O objeto artístico está ali, mas o ato expositivo é, porque ele tem um determinado momento de existência e depois ele se desfaz. É preciso vir um outro lugar, uma outra expografia. Você se relaciona com outro lugar para montar aquilo, que é outro desafio. O conceito da exposição é o mesmo, mas quando a gente for para o Rio Grande do Sul, que espaço nos vai ser dado? Como a gente vai se relacionar com aquele espaço? Como a gente vai criar naquele espaço um lugar que dialogue com essa coleção, para dar essa dimensão, para que não seja algo que destoe do material que a gente está expondo. Então, essa preocupação a gente teve muito claramente de fazer com que as pessoas entrassem nesse lugar e reconhecessem uma ambiência, né? E aí essa coisa de você saber que uma exposição, normalmente, ela tem uma primeira semana com uma frequência grande e depois cai. E aí a gente não teve essa queda, ao contrário, a gente teve um crescimento que demandou a prorrogação. Professora, eu estou me lembrando agora de um poema de Carlos Drummond de Andrade, que ele fez para a atriz Cacilda Becker, quando ela morreu. E aí, lá para as tantas no poema, ele diz assim: a morte emendou a gramática, morreram Cacilda Becker. E aí a minha pergunta para o senhor é a seguinte: a gente poderia dizer, morreram Fernando Pessoa? Sim, Fernando Pessoa é ele e muitos outros, né? Então, sim, poderíamos dizer metaforicamente, aparentemente arranhando a gramática, morreram Fernando Pessoa. São muitos. E tem uma coisa curiosa, o Drummond era fascinado por Pessoa, tanto que tem um poema chamado Sonetilho ao Falso Fernando Pessoa. É verdade. E uma das suas obras mais conhecidas é cópia de um poema inspirado num poema de Pessoa chamado Isto. O poema de Drummond diz: amar o perdido deixa confundido nosso coração. Pouco pode ouvido ante o sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis na palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficaram. Isso é inspirado num poema de Pessoa chamado Isto. Manuel Bandeira, a consoada de Bandeira, inspirada no aniversário de Pessoa. Vinícius de Moraes está cheio de Vinícius. Que seja infinito enquanto dure Pessoa. E de repente, quando da outra vez, de mais longe, de mais fundo, Pessoa. Então, isso é o que a gente vai chamar na literatura dessa história, né, da leitura. Como a presença de... O Pessoa escreveu um livro em homenagem ao presidente rei, ao grande morto, que foi Sidônio Paz, um político populista assassinado, igualzinho ao Deurico Paraguaçu. O título do livro é O Bem Amado. O título que Pessoa deu ao livro é O Bem Amado. Estou dizendo que Dias Gomes plagiou nada, estou só dizendo. Pessoa pensou em escrever um livro chamado O Diamante Negro. Ele, numa carta a Ofélia, diz: ó, que saudades que eu tenho. Aí você continua, da aurora da minha vida. É muito engraçado isso. E tem um pedaço também que é o Bandeira vai até mais longe. O Pessoa odiava Salazar, tanto que escreveu 3 poemas com o mesmo título de Salazar, dos quais o mais conhecido é o do meio, diz assim: este senhor Salazar é feito de sal e azar. Se um dia chove, a água dissolve o sal e no céu fica só o azar. Ó, com os diabos parece que já choveu. Bom, Bandeira conhecia isso. Aí, em 1958, morto o general Carmona, assumindo o general Craveiro Lopes, vai fazer uma visita à academia e pedem-lhe um poema em homenagem ao presidente Craveiro Lopes. E Bandeira, do lado de Pessoa, se vira e pronuncia um poema célebre: Craveiro, dá-me uma rosa, mas não qualquer general.
que eu quero ver a rosa mais linda de Portugal. Não me dê rosas de sal, não me dê rosas de azar, não me dê craveiro rosas do Jardim de Salazar. E consta que o presidente português ficou uma arara com o poeta brasileiro, então, com o Bandeira. Então, eu quero dizer o seguinte, quando você lê Pessoa pelo olhar de um brasileiro, é diferente do português, porque tem aqui ou lá você percebe a citação. Os afetos dele, ele tinha, o grande afeto dele foi Antônio Conselheiro, que era a reprodução aqui de Dom Sebastião. E uma das pessoas que ele não gostava era Emílio de Menezes. Desculpe, Emílio de Menezes, o Quixote Gordo, Oliveira Lima. Porque Oliveira foi lá e danou-se a elogiar Antônio Corrêa de Oliveira, que era um conservador que criticou muito Pessoa com a revista Orfeu. E Oliveira Lima era mal amado aqui também, tanto que Emílio de Menezes fez um poema que eu vou recitar só um pedaço que é muito longo. E o tempo está acabando. Em homenagem a Oliveira Lima, chamado Plenipotenciário da Facúndia, que diz assim: de carne mole e pele bobalhona, ante a própria vaidade se extasia. Sendo oliveira, não dá azeitona, sendo lima é quase melancia. E assim se conta essa figura estranha, são 1000 léguas quadradas de vaidade por centímetro cúbico de banha. Então, Pessoa está muito próxima aqui a nós do Brasil, e ler Pessoa por um olhar brasileiro permite ver um outro Pessoa, uma coisa mais. Chame o pessoal para aparecer na exposição, que vale a pena. Professor, para a gente terminar, estamos no finalzinho do programa. Além de Pessoa, quais são, na opinião do senhor, os outros grandes expoentes da literatura em língua portuguesa, não necessariamente de Portugal? Não necessariamente de Portugal. Começa por Camões, viu? Mas eu tenho que esclarecer essa pergunta de toda e qualquer época ou do período de Fernando Pessoa? Vamos considerar de Pessoa para cá. De Pessoa para cá? De Pessoa para cá. Bem, da parte portuguesa, eu penso que além de Pessoa, José Régio, Miguel Torga... Essa, né? Essa também. Essa de Queiroz, estou pensando em poetas. Poetas. Bom, poetas. Essa de Queiroz é anterior à Pessoa. Morreu em 1900. Sofia, pelo amor de Deus. Como? Sofia. Sofia de Melgo Breiner. Grande lembrança. Sofia de Melgo Breiner Andresen. Herberto Helder, mais... Está no nível, moderno, não? Não está. Nuno Prefiro Manuel Alegre, engraçado. Manuel Alegre também, não é? O Alberto, né? Recente. O Alberto. Que eu acho um E os brasileiros. E da parte brasileira, a quem indicaria? Bandeira, Drummond. Eu pensaria Adélia Prado também, Euridice Fontella. Eu gosto muito da poesia Olha de só, o tempo acabou. Acabou. Só me digam se a exposição, se ela vai percorrer outras cidades brasileiras, se vai para fora do país. Fora do país não mando, não. Não? Eu tenho medo que não devolvam. For para Portugal, eles vão ficar com metade lá. É patrimônio nacional. Hein? Pronto. Patrimônio nacional. Gente, acabou o tempo da entrevista. Você vai voltar aqui numa outra oportunidade aí para falar sobre o seu livro, sobre Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. Hoje não dá mais. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Foi uma conversa apaixonada, porque a poesia é apaixonante. O Opinião Pernambuco volta na segunda-feira.